para descobrir umas câmeras secretas na pirâmide. Tá. E agora o que eles usaram? Então a primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que eles usaram um satélite que está a 600 km de altura. Eles não usaram nada dentro. O pessoal falou, não, eles jogaram um drone dentro da pirâmide. Não tem nada disso, cara. Eles não usaram um drone dentro da pirâmide nem nada. LiDAR, não é aquele sistema também, não. Eles usaram um radar, só que um radar de um satélite, que está a 670 km de altura. 2 satélites, na verdade. E eles passam sobre o Egito, e quando eles passam... O radar, para quem não sabe, é um negócio ativo, né? Diferente de tirar uma fotografia que é passivo. O radar, ele solta um pulso, o pulso bate e volta. E ele tem uma penetração na Terra, entendeu? Então, se soltar aqui, ele penetra um tanto na Terra. E o dado que aparece do radar ali, você tem que interpretar o dado. Então, o que o pessoal fez? Eu vi a apresentação deles, foram 4 horas de apresentação no... isso aí já é Isso ali são eles falando ali no cantinho, né? Ali é o que o canal de ufologia lá, ele transmitiu. Foram 4 horas de apresentação. Na verdade, não foram só esses caras que falaram, foram várias pessoas que falaram. Cara, porque tem o lance do portal temporal das pirâmides. Porque ali nas pirâmides, dependendo do que pode acontecer, ou no passado... Stargate, lembra? Stargate, lembra muito Stargate, isso aí. Então, esse pessoal foi lá. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram os dados do radar. E no dado do radar, eu tenho aqui o link que eu mando pra quem? Pra Fabi? Manda pra Fabi. Vou mandar pra Fabi, porque aí ela mostra aí. Manda pra mim que... A Fabi tá aí ou já foi? Tá aí. Tá aí ainda. Até pro pessoal ver, cara, que não tem absolutamente nada. Porque o radar veio e fez uma medida. Ué, e aquelas Você viu as imagens que ficaram... Não, mas as imagens não são, cara. Essas imagens aí são interpretações. Depois interpretações que foram dadas, eu acho que entendeu? nem é essa, Lene. Tem uma imagem famosa Não, que tem... essa aí é a imagem, essa aí é a interpretação que os caras deram. Não, mas antes dessa eu vi uma imagem no Twitter ou em vários lugares com as pirâmides em cima e tinha uns canos pra baixo com umas... Não. Esse também eu vi, mas tem outra... Deve ter visto aquele gráfico lá, né? O quê? Deve ter visto o gráfico que plotaram, né? Mas o gráfico foi pouco mostrado, mas nós vamos mostrar ele aqui. Mas isso aí não. As pirâmides com deserto e embaixo tem umas colunas também amarelas. Isso aí, ó, só para o pessoal entender, tá, galera? Daqui? Essa imagem que vocês estão vendo aí, isso aí é a interpretação que os caras deram para os dados. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês os dados. Eu vou mandar aqui para a Fabi, aqui, que ela tá pertinho aqui no meu negócio. Aí, Fabi, pega isso aí e manda aí pro Lene abrir pra gente. Então, a interpretação deles é o quê? Que eles encontraram, acho que são 8 colunas. Começaram a falar que elas tinham 2 km de profundidade. Não tem, tá? Elas têm 600. Elas têm 2.000 pés, galera. Então aprendam a ler primeiro, né? Também a galera vai ler o negócio, tá escrito em pés, já joga pra quilômetro. Pra metro, na verdade, né? Então dá quanto? Dá 600 metros. Essas colunas aqui teriam 600 metros de altura e mais ou menos 30 metros de diâmetro, tá? Ou 10 metros de diâmetro, desculpa. E eles descobriram essas 8 colunas. Aí tá vendo aquele espiralzinho em volta ali? Sim. Então, porque eles falam que isso aí seriam as bobinas para gerar energia embaixo da pirâmide. Essa que é a interpretação. Aí vai ter a imagem. A imagem é aquela ali, ó, colorida ali, ó. Daquilo o cara interpretou de cima. Mano... Então, assim, não tem condição. Vai baixando aí, cara, que vai ter a imagem bem grande aí. Tá. Desse radar aí. Isso aí é a imagem que veio do radar. Pode baixando. Vai baixando lá embaixo, eu te mostro qual que é. Vai baixando, pode ir. Aí tem o desenho, esquema, que é eles mostrando o esquema da bobina, papapá. Aí essa imagem que ficou famosa. Essa é a de baixo. Isso que apareceu. Isso aí é o dado que os caras pegaram. O vermelho... Cara, não dá pra saber. Não dá pra saber o que é nada, porque... uma outra coisa muito importante, tá? Esses caras não publicaram isso em lugar nenhum, tá, pessoal? Eles só mostraram isso nessa apresentação, neste canal de ufologia. Não tem artigo, não tem nada. Outra coisa, a galera do Egito tá... Cara, eles estão pistola num nível assim que você não imagina. Não imagina. Porque começaram a falar um monte de coisa, começaram a falar que eles estavam tendo acesso ao interior da pirâmide, e o cara lá do Egito falou, cara, ninguém tem acesso ao interior dessa pirâmide, entendeu? Então, os caras... Mas o lance é esse aí. Essa é a imagem do radar, do satélite. A partir dessa imagem, os caras interpretaram aquele desenho das colunas com a bobina. Achei que tinham... É foda, né, cara? Um negócio super... Mas você falou que ninguém tem acesso, mas o Mr. Beast tem, né? O Mr. Beast tem. Cara, ele alugou lá. Alugou, né? Mas era... Tipo, agora é Airbnb as pirâmides? Mas você viu que é só de madrugada que ele gravou, né? Da pirâmide, mas eu acho que essa aqui não, porque essa aqui é Kefren. Eu acho que ele entra na outra lá.
Ele entra numa, acho que ele entra. Ou na uma dessa aí. Mas por acho que é de Kelps. Não sei. Eu acho que é de Kelps que ele entra, que a de Kelps ela tem uma... Agora de Kefren, essa aqui é de Kefren, né? Para o pessoal entender, é uma das pirâmides, não são todas também. Então, cara, o negócio é o seguinte, o dado é esse aí, e desse dado que você, eu, ninguém vai ver nada nisso aí, você não vê nada, não tem o que você me falar que você tá vendo uma bobina aí. Nenhum pilar, nem nada, né? Então, isso aqui é uma imagem de sensoriamento remoto, cara. Imagem de sensoriamento remoto, você tem que saber interpretar ela. Então não é qualquer coisa que você sai, não, faz um desenho aí e posta. Mas isso, ele pega o quê? Ele pega cara, pega não, buraco? O que ele pega é o seguinte, ele pode pegar buraco, porque a outra vez que eles passaram o radar, eles conseguiram descobrir as câmeras. Então a câmera é um buraco. O cara, na apresentação, que eu assisti a apresentação toda, ele fala que essas colunas estão ocas, por isso que eles conseguiram ver através do radar. Então o radar é bom aonde tem um vazio, o radar pega, entendeu? Então as colunas estariam ocas. Mas isso nenhum lugar mostrou também não, tá? É só você ver a apresentação do cara lá falando. Então assim, cara, provavelmente, cara, não deve ter nada embaixo dessa pirâmide, tá? Provavelmente não deve ter nada. O pessoal lá no Egito nem um buraco, tá pistola. Um reservatório de alguma coisa... Água não pode ser. Água não pode ser, porque a água teria uma assinatura muito específica no radar. Eventualmente a própria massa da pirâmide, de alguma forma. Às vezes pode ter deformado o terreno ali, tudo, entendeu? Falando um pouquinho sobre o tipo de tecnologia, né, que é o radar SAR, que é o radar de abertura sintética, ele funciona muito bem para 2, 3 metros embaixo do solo. A gente não consegue vir embaixo do solo com satélite, mas assim, seria o sonho de toda mineradora do mundo se eu conseguisse simplesmente mapear, ou das petroleiras. Claro. Isso não acontece. Então, assim, o radar, ele consegue ver, se muito, 2, 3 metros embaixo do chão. Só que quando você começa a jogar uma onda muito longa, então uma onda de baixíssima frequência, ela consegue mais longe, ela vai um pouquinho mais longe. Só que a resolução é muito baixa. Então, quando você olha para essa figura, não tem resolução, você não sabe o que está acontecendo aí. Provavelmente eles jogaram uma onda bem baixa aqui, chegou esse resultado, que eles nem publicaram, até onde eu sei. Não publicaram. Eles só falaram nesse canal aí de ufologia. Então, para a luz da ciência, não tem muita relevância isso que a gente está vendo aí, na verdade, porque provavelmente não tem uma resolução suficiente para tirar a informação certa disso, né? Exatamente. Não tem absolutamente nada, na verdade, né, cara? Aí, um dos pesquisadores lá famosos do Egito, ele até falou assim, cara, a gente precisa que você publique para a gente ter acesso aos dados, porque hoje para publicar você tem que mandar os dados, e aí esses dados são revisados, é o famoso revisado por pares, entendeu? Sim. Então não vai ser só uma pessoa que vai interpretar, vai ser um conjunto de pesquisadores que vão interpretar e vão chegar na conclusão. E uma outra coisa que ele falou, esse cara mais sério aí, esse egiptólogo, né, que a gente chama, egiptólogo acho que chama, né, o cara que estuda lá, especialista do Egito, ele falou o seguinte, a pirâmide tá lá, a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente pode escavar e tentar ver se existem essas coisas, entendeu? Então, estão pensando em algum plano, mas aí o pessoal é um setor lá específico do Egito que cuida das pirâmides, que eu não sei qual que é, tipo como se fosse um ministério e tal. Os caras falam, cara, ninguém vai mexer nisso aí não, porque não tem nada ali embaixo da pirâmide não. Aí o pessoal da conspiração já fala, lá, ó, não querem deixar mexer, entendeu? Então assim, mas esse dado é exatamente o que o Lucas explicou, cara. Quanto mais longa a onda, menos resolução você tem. Então, como que você sai fazendo uma interpretação e coloca a bobina e coloca aquelas espirais em volta, cara, um negócio nada a ver, entendeu? Então... Mas qual seria a tecnologia melhor sem precisar escavar para ver se tem alguma coisa lá? Esse LiDAR ou LiDAR? Não, o LiDAR ele não superfície. O LiDAR ele consegue pegar a superfície com muito detalhamento. Então ele consegue mapear o relevo perfeitamente, mas você quer... Mas não consegue ir profundo. Profundo só SAR, que é essa tecnologia de abertura de radar sintético. Agora, tem um radar terrestre chamado GPR. GPR é muito usado para achar buracos, por exemplo. Eu falo pro pessoal que eu fui um dos primeiros a usar o GPR no Brasil. A gente fez um projeto, a gente tinha uma empresa júnior lá no IAG, na USP. Sim. Sabe qual foi o nosso projeto? O quê? Achar os túneis dos presos no Carandiru. O Carandiru existia ainda na época. A gente foi lá de madrugada e fez um mapeamento. O GPR, que é um Ground Penetrating Radar. Qual que é a diferença? O satélite que está lá em cima, que o Lucas está falando, a onda tem que viajar tudo e depois voltar. Bate e volta. Esse radar não, a gente anda com ele no chão aqui. Ele chama GPR. Tem alguns rovers que tem, né? Estão levando GPR hoje para Marte e tal. Na parte de baixo do carro? Tem que ficar próximo, tem que ficar próximo do solo. Ele tem que ficar colado no solo e aí você vai... Só que ele também não tem uma penetração muito grande. Ele é bom para 30, 40 metros, coisa assim. Dá para usar ultrassom também. Quando você está em contato com a superfície, vai que é uma beleza. O problema é vencer a atmosfera. Então, para a atmosfera, o que funciona bem é radar.
Radar é ótimo, porque, por exemplo, o dia está nublado, você consegue detectar o que está acontecendo no solo usando o radar. E o Brasil tem 2 satélites de radar. Então a gente comprou isso não há muito tempo e a gente está usando para monitorar a Amazônia, por exemplo. Então, e falando em Amazônia, sempre vem essa história de que existiam pirâmides lá ou tem rastros de civilização ou de cidades. É real isso ou não? Isso é real e essas foram descobertas com o LiDAR. Então, não, por isso que eu eles depois passaram o SAR também. Depois passaram o SAR também. O que acharam? Vias, estradas, alguma coisa que meio... Isso aí é um negócio famoso, cara. A Amazônia inteira, não só a brasileira, mas toda a Amazônia, principalmente na Bolívia, né? Inteira já descobriram restos de cidades, pirâmides, entendeu? Porque lá no México aconteceu muito isso. Os caras estavam no meio da floresta, de repente tinha uma parada coberta com vegetação. Os caras, uma pirâmide... Porque não era assim no passado, talvez. Na Amazônia descobriram várias. Tem um pessoal que estuda isso aí, a América pré-descoberta, né? Sei. Que a gente fala, antes de 1500. E o pessoal que estuda isso fala que chegaram a viver muita gente ali naquela região da Amazônia. Tinham cidades organizadas e tudo. Aí você pega lugares famosos, né? Não transforma num sítio para visitação, alguma coisa? Porque é lá no meio da Amazônia, né? Aí teria que devastar tudo. Porque ela tá coberta com não sei quantos metros de vegetação que foi caindo. Você já foi no meio da floresta amazônica? Eu já fui. Cara, é absurdo de como é denso aquele negócio pra você andar lá dentro. E é úmido, né, cara? Um negócio até pra respirar é difícil. Mas você sabe que México, Egito, os caras descobrem pirâmide até hoje, né? Porque muitas das pirâmides estão soterradas. E lá no México ainda tem coisa pra descobrir. México e América Central, né? Cara, não posso te garantir que ainda tem coisa, mas assim, 20 anos atrás pra cá descobriram coisa ainda, entendeu? E no Egito também acabaram de achar um túmulo de um